Olá, amigos, é um prazer muito grande estarmos juntos. Eu sou o reverendo Hildo dos Anjos e este é o programa Vida que Segue. Nós estamos compartilhando sobre a missão Vida no Brasil e sobre como tudo tem começado em cada uma das nossas unidades, em cada um dos estados onde nós temos atuado. E eu quero compartilhar com você hoje sobre a missão Vida na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Eu recebo muitos convites para pregar pelo Brasil afora, pelo exterior, e também fazemos uma agenda de impactos missionários. E em 2012, eu recebi, aliás, no final de 2011, um contato de um pastor de João Pessoa que queria muito que eu visitasse a sua igreja, compartilhasse sobre a missão e também conhecesse outras igrejas da região. E nós aceitamos estar com ele em fevereiro de 2012. E foi marcado o impacto missionário na sua igreja e também em outras igrejas da cidade. O pastor Emanuel Leite, ele realizava os cultos da sua igreja numa comunidade muito simples chamada 1º de Abril. O nome era muito interessante e eu achei que tinha alguma coisa a ver com o dia da mentira. E pensei, eles colocaram como 1º de abril sendo o dia da verdade e não o dia da mentira. E foi uma surpresa quando chegamos lá. Ele era um jovem pastor, ele tinha apenas 2 anos de convertido, mas já era pastor. E quando chegamos, e perguntei onde nós estaríamos nos reunindo, e ele mostrou uma árvore que ficava de frente de uma pequena casa onde ele vivia, e do lado de fora da casa tinha várias cadeiras amontoadas, e eu fui recebido muito bem por ele, pela esposa, pelas suas filhinhas, e ele me deixou saber que os cultos aconteciam ali. E eu achei interessante porque era a primeira vez que eu pregava numa igreja que funcionava literalmente debaixo de uma árvore. E ele me contou que Deus colocou um peso especial no seu coração. Ele começou a evangelizar a comunidade 1º de abril e começou a fazer cultos e pessoas começaram a vir ouvir a palavra de Deus. Ele procurou uma igreja e o pastor dessa igreja emprestou uma caixa de som, um microfone e algumas cadeiras. E ele montou debaixo daquela árvore a sua igreja. Mas era muito difícil porque ele tinha que devolver o som e as cadeiras antes que o culto na igreja começasse. E, para surpresa dele, muitas pessoas vieram, mas ele foi procurado por um dos traficantes que tinha liderado o assentamento das pessoas naquele lugar. Eu fiquei sabendo que era uma invasão e o dia que eles escolheram para invadir o lugar era 1º de abril, por isso a comunidade chamava 1º de abril. E o traficante ofereceu para ele um lugar onde eles pudessem se reunir. E ele aceitou prontamente. E eles fizeram um negócio, o pastor e o traficante, de que ele teria uma pequena parte de terra e ele pagaria como ele pudesse. Só que ele fazia pagamentos muito pequenos. Ele dava menos de $10 por mês o traficante. E ele não possuía nenhum documento, nenhum recibo assinado pelo traficante. Eles confiavam um na palavra do outro. E depois de pregar, eu voltei para o hotel e eu estava bastante preocupado com a situação daquele irmão. E o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar sobre o que fazer diante daquela necessidade tão dura. Passei a semana toda, preguei em boas igrejas, grandes igrejas de João Pessoa, e no final voltei para casa e aquele peso continuava no meu coração. E eu entrei em contato com o irmão, pastor Emanuel Leite, e falei com ele sobre o interesse que eu e minha família tínhamos em ajudá-lo
adquirir aquele terreno. E propus a ele que fizesse um contato com o traficante e assumimos pagar num período de cerca de 3 anos. Eu propus um valor, ele ofereceu para o traficante, ele aceitou e, pela graça de Deus, nós pagamos o terreno. E depois que nós pagamos, infelizmente, o traficante foi assassinado, mas ele deixou esse documento que teoricamente não tinha muito valor. A comunidade de 1º de Abril se tornou um dos bairros da periferia de João Pessoa. E nós continuamos a perceber as muitas necessidades daqueles irmãos. No congresso de 2012, de maio, nós trouxemos o nosso irmão, pastor daquela pequena igreja. E daquele congresso nós não tiramos oferta para a Missão Vida. Nós decidimos que nós faríamos um levantamento de oferta especial para ajudá-lo na construção de um pequeno templo. E pela graça de Deus foi levantada uma oferta significativa. Mas eu, quando estive com ele, eu o desafiei a estudar. E eu disse para ele: você precisa estudar. Se você quer ser um pastor, você precisa ir para um seminário. E ele aceitou prontamente. E ele me disse assim: eu estou olhando isso. Inclusive, existem muitos cursos pela internet. Eu brinquei com ele: não, você precisa ir para um lugar e colocar o seu bumbum na cadeira e participar de aulas presenciais. E eu conheço um lugar, e eu tinha uma visita marcada ao Betel Brasileiro, que é um lugar onde você vai poder receber muito da palavra de Deus e aprender muitas coisas que serão úteis na sua vida pessoal, familiar e ministerial. E eu levei até o Betel, depois fizemos contato com a direção do Betel, e um dos participantes do congresso de maio de 2012 se disponibilizou em pagar o seminário. E no final de 4 anos ele havia se formado. Mas em abril nós enviamos, no mesmo ano, uma equipe da Missão Vida. Realizamos um mutirão com uma equipe da Missão Vida da Bahia. E o pastor Zilvan foi quem coordenou esse primeiro mutirão. Ele e o missionário Douglas levaram um grupo de homens e aquela equipe valorosa deixaram lá construído um pequeno templo. E eu tive o privilégio, eu e minha família, mais uma vez, de investirmos naquela terra abençoada. Passado a formatura, nosso irmão continuou caminhando conosco e ele demonstrou de interesse de vir para Goiás e passar uma temporada sendo treinado na Missão Vida. Isso é necessário para todos aqueles que querem caminhar conosco, mesmo que já tenha feito um seminário. E ele e a sua família chegaram em 2017 e permaneceram conosco durante 2 anos, morando em Cocalzinho, trabalhando, sendo treinado e também participando dos primeiros semestres das aulas oferecidas pelo nosso seminário. No final de 2 anos, o pastor Emanuel e sua família são enviados para Bahia, mais precisamente para Camaçari, para dirigir o nosso centro de Camaçari. E um casal de amigos do pastor Emanuel foram levantados para dar sequência ao trabalho que já existia naquele lugar. Nós tínhamos feito o templo, nós tínhamos feito 2 salas e depois adquirimos um terreno ao lado, onde existia uma casa, demolimos essa casa e mais uma vez, mais uma equipe da Missão Vida foi para João Pessoa para fazer um mutirão, para construir muitas coisas, inclusive
para melhorar as condições da igreja que nós havíamos construído. Essa equipe foi em janeiro de 2020, liderada por mim, pelo nosso engenheiro e também capitaneada pelo missionário Ednilson, Lucas e Rose, sua esposa. Nós tivemos ali uma equipe bastante envolvida, com alguns missionários que estão conosco há mais de 20 anos, como Emival e William, e muitos irmãos que estavam no programa de recuperação, e nós lançamos o desafio, e para minha alegria, muitos daqueles que já estavam caminhando para o final do programa de recuperação aceitaram participar desse mutirão de construção, melhorias das instalações do que se tornou o Centro Educacional Vida da Paraíba. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos atendendo algumas dezenas de crianças. As instalações são amplas, adequadas, existem algumas coisas que precisam ainda de ser feitas, mas pela misericórdia de Deus, a Missão Vida em João Pessoa, na comunidade 1º de Abril, se tornou uma realidade. E ela vem sendo sustentada por gente como eu e você, que tem participado efetivamente da Missão Vida. Eu acho fabuloso a maneira como Deus conduz todas as coisas. Deus convida alguns para investirem na compra do terreno, Deus convida outros para ajudarem na construção, Deus chama outros para colocar a mão na massa, literalmente, como os irmãos que eu citei. Deus dá oportunidade a outros de estarem na trincheira, lutando contra as obras malignas, através das suas orações, das suas intercessões, e Deus, no final, realiza grandes coisas. Enquanto nós estamos descendo no fundo do poço para resgatar crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que não têm mais esperança, pessoas que perderam o interesse em viver, em trabalhar, em ter as suas famílias restauradas. O Senhor, na sua infinita graça, vem com a sua misericórdia e o Senhor abraça essas pessoas. E Ele faz isso através de pessoas que um dia experimentaram da sua graça e da sua misericórdia. Enquanto dezenas, centenas de missionários da Missão Vida estão descendo no fundo do poço todos os dias, nós precisamos que outros estejam do lado de fora, sustentando a corda, para que aqueles que resolveram descer possam fazer o seu trabalho. E louvado seja Deus, porque a gente descendo dentro do poço para cavar poços que jorrem água limpa, de boa qualidade. Mas há pessoas do lado de fora segurando a corda. Talvez você seja alguém que está segurando a corda. Você sabe que mais de 90% dos nossos colaboradores doam uma pequena quantia, doam cerca de R$20 mensais. E eu louvo a Deus, porque é através dessas pessoas que nós temos alcançado grandes resultados, como os resultados da comunidade 1º de Abril. Nós temos gente espalhada por todo o Brasil que enviam as suas ofertas. E eu costumo dizer que é mais importante ser fiel no pouco do que você, uma vez, se lembrar da Missão Vida e mandar uma oferta especial. As ofertas especiais, elas são muito bem-vindas, porque através dela nós tornamos grandes sonhos em realidade. Através dela nós fazemos investimentos, como os que precisamos fazer ainda em João Pessoa, na comunidade 1º de Abril. Mas nós precisamos de gente que todos os meses se lembram de orar pela Missão Vida e de fazerem as suas doações, para que os missionários possam continuar cavando poços, para que a água limpa
chegue e mate a sede daqueles que estão com sede, para que o pão da vida, que é Cristo Jesus, que alimenta e mata a fome dos carentes e dos necessitados, sejam oferecidos em todos os núcleos da Missão Vida, no Brasil e onde nós temos chegado. Não deixe de acreditar naquilo que o Senhor nos promete na sua palavra. A palavra de Deus diz que as coisas começam de forma pequena. Então não desprezem os pequenos começos. Eu sei que Deus ainda vai fazer coisas maiores do que Ele tem realizado lá na comunidade 1º de abril. Mas Ele vai usar pessoas como eu e você. Deus não tem outras mãos que não sejam as nossas. Deus não tem outra mente que não seja a nossa. Deus não tem outro coração que não seja o nosso. Ele vai usar as nossas vidas como instrumento para abençoar aqueles que estão clamando por misericórdia e socorro. Talvez na sua angústia, nos seus momentos de crise, eles dizem apenas assim: eu não aguento mais essa vida. Isso, aos ouvidos de Deus, vira oração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele traduz os nossos gemidos em palavras, em clamor, em algo que Deus consegue entender. E não apenas entender, mas que Deus consegue fazer algo por amor àqueles que estão clamando. Eu e você somos essas mãos. Eu e você somos essa mente. Eu e você somos os pés de Deus, anunciando as boas novas de salvação, de transformação para aqueles que estão perdidos. Essa é a história da Missão Vida da comunidade 1º de abril. Se você mora na Paraíba, vá nos conhecer pessoalmente, visite os missionários, marque ou chegue lá de surpresa para que você conheça em loco aquilo que nós estamos realizando. Se você for viajar até João Pessoa de férias, separe uma manhã para conhecer a Missão Vida de João Pessoa. Você pode se tornar parte de tudo isso que nós estamos realizando, porque na Missão Vida as coisas acontecem diariamente. É vida que segue. Até o próximo programa, se Deus assim permitir.